Mortal Kombat foi lançado em 1995. Esse filme é sem dúvidas uma das melhores e maiores adaptações de jogos para o cinema, e isso não é à toa, já que em seu lançamento o filme ficou em primeiro lugar nas bilheterias durante 3 semanas. Além disso, o filme esconde vários segredos de bastidores e curiosidades que você provavelmente não sabia. Então, pensando nisso, fiz um vídeo sobre Mortal Kombat. Antes de começar, já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E claro, se gostar do vídeo, já deixe o seu like. Dito isso, vamos começar. Esse filme foi dirigido por Paul W.S. Anderson. Paul também é bastante conhecido por dirigir outros filmes, como a saga Corrida Mortal e a saga Resident Evil, entre várias outras. Sendo um dos primeiros trabalhos de Paul no cinema, o novato diretor ainda não possuía nenhuma experiência em efeitos visuais e principalmente em filmar cenas de luta. Fora isso, o roteiro do filme ainda estava sendo escrito durante a pré-produção, então Paul e os atores foram capazes de fornecer muitas informações e ideias. Sendo assim, os atores do filme improvisaram durante as filmagens e tentaram adicionar o máximo de humor, especialmente os atores Linden Ashby, que interpreta Johnny Cage, e Christopher Lambert, que interpreta Raiden. O destino de bilhões depende de vocês. Ambos aproveitaram amplamente essa oportunidade, que às vezes entrava em conflito com os pensamentos do roteirista e dos desenvolvedores do jogo, especialmente no que diz respeito ao personagem Raiden. Segundo eles, o personagem originalmente deveria ser mais sério. O diretor Paul estava tão nervoso com a estreia do filme que foi de férias para o Havaí, isso tudo para se livrar de notícias potencialmente ruins. Ele rapidamente se arrependeu quando leu que o filme estreou em primeiro lugar, mantendo sua colocação durante 3 semanas. No final de tudo, o filme acabou arrecadando mais de 122 milhões de bilheteria, algo que realmente superou muito, já que seu orçamento estava estimado em 18 milhões. Sendo assim, o filme arrecadou mais de 6 vezes o seu orçamento. As filmagens ocorreram na Tailândia, Califórnia e em Los Angeles, tendo iniciado em agosto de 1994 e terminando em dezembro de 1994. Uma das dificuldades foi que a produção só podia acessar os locais escolhidos na Tailândia através de barcos. Então o elenco, a equipe e os equipamentos tiveram que ser transportados em longas canoas. Ainda para amenizar todo esse processo, uma casinha foi construída em uma área isolada, perto do set, para que a equipe não precisasse fazer viagens constantes de volta para os Estados Unidos. Depois de ver os 2 primeiros jogos de Mortal Kombat, o produtor Lawrence Kasanoff tinha em mente que o jogo daria um ótimo filme e talvez até mesmo uma série de televisão. No entanto, devido ao fracasso comercial e artístico de adaptações de jogos anteriores, especialmente Super Mario Bros. E Double Dragon, seu entusiasmo foi compartilhado por poucas pessoas. Demorou 3 meses para ele convencer os desenvolvedores da Midway Games a lhe vender os direitos da série de jogos. Sem dúvidas, uma das maiores inspirações para o jogo Mortal Kombat foi o ator Jean-Claude Van Damme. A equipe havia criado o personagem Johnny Cage inspirado nele, sendo assim não havia outro astro a não ser ele para interpretar Johnny Cage no filme. Porém, segundo alguns sites, ele acabou recusando o papel, pois já havia sido chamado para Street Fighter, a última batalha. Além disso, surgiu rumores que Brandon Lee poderia viver o personagem no cinema, mas isso não chegou a ser confirmado pelos produtores. Como havia mencionado, o diretor Paul não tinha experiência em filmar cenas de luta. Depois de várias tomadas, os atores estavam completamente exaustos. Então Robin Shou, que interpreta Liu Kang, contou a Anderson o segredo dessas cenas e o ajudou a filmar melhor as cenas de luta. Patty Johnson acabou sendo o coreógrafo oficial de lutas do filme, mas deu a Robin Shou o espaço para apresentar ideias, já que ele era um dos atores que realmente tinha experiência em artes marciais. Originalmente, Chris Casamassa foi contratado como dublê do filme e também como professor do elenco. Porém, após uma exibição do filme, o público criticou e afirmou que deveria ter mais cenas de luta. Com isso, foi incluído as lutas de Reptile vs Liu Kang e Scorpion vs Johnny Cage. Essas 2 cenas são consideradas as melhores do filme. Porém, o grande fator disso tudo foi que Scorpion não aparecia na versão original. Então os produtores escolheram Casamassa devido às suas habilidades marciais. Casamassa ficou com o papel, mas a voz do personagem foi fornecida pelo co-criador do jogo, Ed Boon. Para este filme, Linden Ashby
treinou karatê e taekwondo. Ele havia praticado artes marciais antes de ser escalado para o papel. Liden realmente lutou muito sozinho e, de acordo com o elenco e os membros da equipe, ele se machucou muito como resultado. A pior lesão aconteceu na luta contra Scorpion, onde o ator acabou machucando o rim. Com isso, o ator originalmente solicitou um dublê, mas Robin Shaw o convenceu de que a luta ficaria muito melhor se ele mesmo fizesse. Como resultado, Casamasso acertou mais uma vez. Liden disse que foi tão doloroso que ele urinou sangue depois disso. Robin Shaw, que interpretou Liu Kang, classificaria as lutas de 1 até 3, de acordo com a quantidade de costelas quebradas ou machucadas. Para a luta contra o Réptil, ele teve a pontuação máxima de 3 costelas quebradas. 2 deles foram quebrados quando Kent Koch, que interpretava o personagem Réptil, o jogou contra um pilar. Robin pediu a Kent que evitasse acertar seu dolorido lado direito, e logo após a luta foi para o hospital. François Petit esteve fortemente envolvido na produção deste filme, desde o início dos anos 90. Foi só porque eles não conseguiram encontrar um ator para Sub-Zero que Petit conseguiu o papel para si mesmo, por causa de seu envolvimento por trás das câmeras. O tempo de tela de Sub-Zero teve que ser limitado. Bridget Wilson já havia lido e feito testes para Sonya Blade várias vezes, mas devido ao longo processo de pré-produção, a atriz optou por fazer um herdeiro bobalhão. Com isso, a atriz Cameron Diaz foi escalada depois que os produtores a viram em O Máscara. No entanto, a atriz quebrou o pulso durante um treinamento pouco antes das filmagens. Felizmente, as filmagens de Billy Madison tinham acabado de terminar, tornando-se Wilson disponível novamente. Com isso, a atriz rapidamente foi levada para as gravações de Mortal Kombat. Uma outra curiosidade envolvendo a atriz é que ela realmente treinou muito para as grandes cenas de luta, e além disso realizou todas as suas próprias acrobacias, recusando-se a usar um dublê. Infelizmente, a atriz deslocou o ombro durante uma cena, mas eles conseguiram consertar no set, sem nenhuma recorrência. Talvez uma das maiores dificuldades do filme foi na criação do personagem Goro. Para você ter uma ideia, todas as cenas de Goro foram filmadas em um estúdio de Los Angeles. O animatrônico usado para retratá-lo teve que ser operado por 13 a 16 pessoas e frequentemente quebrava, causando atrasos significativos. Não poderia ser feito na Tailândia por medo de causar ainda mais problemas. Para a cena de luta envolvendo Goro, a equipe havia criado um estúdio em lagoas e água, mas foram rapidamente removidas para evitar que Goro caísse acidentalmente e sofresse um curto-circuito. O grande diretor de cinema Steven Spielberg, responsável por dirigir grandes clássicos do cinema, iria fazer uma pequena participação no filme. Como o diretor é um grande fã de Mortal Kombat, ele aceitou participar aparecendo justamente dirigindo o filme de Johnny Cage, mas devido a problemas de agenda não pôde comparecer. Para compensar tudo isso, a produção acabou contratando Sandy Helberg, que realmente era parecido com Steven, assim fazendo uma referência ao diretor. Sean Connery foi a primeira escolha para o papel de Raiden. Connery, entretanto, recusou o papel pois queria jogar golfe e não estava interessado em um papel físico. Com isso, Christopher Lambert acabou ficando com o papel. Ainda para a versão em francês do filme, Christopher dublou seu personagem por ser fluente em francês, tornando assim a dublagem mais autêntica. Os produtores foram rejeitados pela Sony e pela Virgin Records por produzir a trilha sonora do filme. Eles queriam usar música de dança eletrônica, enquanto as gravadoras insistiam em artistas populares, como Van Halen e Janet Jackson. Os produtores finalmente escolheram a TVT Records, uma gravadora relativamente pequena na época. Porém, a trilha sonora do filme se tornou tão famosa que em poucas semanas se tornou o primeiro disco de platina da história. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe nos comentários o que você acha de Mortal Kombat. E até o próximo vídeo.